Meus queridos irmãos e irmãs, nesse momento nós vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor e eu quero vos convidar a abrirem suas Bíblias no Salmo 88. Vamos ao Salmo 88. Na verdade, o Salmo 98 é o texto, mas nós vamos a Lucas primeiramente. Lucas capítulo 23. Nós leremos os versículos 44 a 49. Então, Lucas capítulo 23, versículos 44 a 49. Na verdade, nós já lemos esse evento da morte de Jesus, a crucificação, mas vamos ler agora de uma outra perspectiva, a perspectiva do evangelista Lucas. Então, Lucas 23, 44 diz assim: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Salmo 88, diz assim, a palavra de Deus. Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e pedir a bênção de Deus sobre a pregação da sua palavra. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, diante da tua palavra, Senhor, nós reconhecemos a nossa indignidade. As palavras que criaram o mundo inteiro, as palavras que são poderosas, Senhor. As palavras que destroem a pedra, fazem montes se estremecerem, Senhor. Nós queremos rogar, ó Pai, o teu favor para que a nossa mente esteja focada, ó Pai, naquilo que tu falarás conosco. Prepara, Senhor, nossos corações.
Tire de nós toda a ansiedade, Senhor, toda a preocupação da semana passada, todo o planejamento que temos feito dessa semana, Senhor. Que isso tudo seja suspenso nesse momento e possamos descansar de fato, não só na presença física aqui neste culto, ó Pai, mas possamos descansar no interior, na alma, e nos alimentarmos então da Tua Palavra. Faça isso, ó Pai, por amor do Teu nome e por amor que o Senhor também tem ao seu povo. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso texto, como vocês perceberam, é um lamento. E esse lamento é o lamento mais terrível que existe entre os salmos. Esse Salmo 88, ele tem a reputação de ser o salmo mais sombrio. Da coletânea dos salmos onde o salmista está lamentando alguma situação, sem dúvida esse salmo é o salmo mais sombrio de todos. Você pode perceber isso desde o começo até o fim, né? A última palavra indica, né, até onde esse lamento vai. Esse lamento termina com as trevas. Assim é esse salmo. Esse salmo tem essa tonalidade mesmo. É escuro, cinzento. Na verdade, escuro mesmo. São trevas. Então, meus irmãos, esse salmo, ele quer comunicar um mundo real. O mundo dos crentes, o mundo real. O mundo, meus irmãos, onde nós sofremos, nós temos as nossas dificuldades. E ninguém deve se envergonhar disso. Ninguém deve achar que a sua fraqueza, o seu sofrimento, é algo que te coloca numa posição de inferioridade, que as suas fraquezas o tornam inferiores. Quando você olha para uma outra pessoa, um outro membro da igreja, e ele está bem otimista, talvez o seu sofrimento te faça entender ou te leve para essa posição de inferioridade. Mas, meus irmãos, os crentes precisam entender que muitas vezes em nossas vidas nós vamos precisar desabafar com Deus, desabafar mesmo, chegar diante de Deus e conversar com Ele, e chorarmos diante de Deus. Então, os salmos que nos ensinam os sentimentos inspirados do povo de Deus, os sentimentos que devemos nutrir diante de Deus, diante dos homens, esse salmo quer nos comunicar isso, quer nos fazer compreender, nos ensinar como desabafar, chorar na presença de Deus, ao mesmo tempo que esse salmo nos ensina a confiarmos na sua bondade, a bondade de Deus em Cristo que nós vamos ouvir. Quem escreveu esse salmo? O título mostra que quem o escreveu foi um certo Emã, Ezraíta. Quem foi esse homem? Esse homem foi provavelmente um levita. Ele era responsável pela música na igreja, pela música no templo. E em que ocasião, então, ele escreve esse salmo? Como podemos entender aqui o contexto, a sua vida? E aqui, meus irmãos, nós não temos uma certeza de que contexto Emã estava. Algumas especulações aqui. Algumas pessoas entendem que Emã estava com lepra. Por exemplo, o versículo 8 parece nos fazer concordar com isso. Quando nós lemos que o Senhor apartou dele os seus conhecidos, dá a entender que talvez ele tivesse lepra. E todo leproso em Israel, ele tinha que ficar numa cidade específica. Ele não tinha comunhão com as outras pessoas e muito menos comunhão na igreja. Então, alguns vão dizer que Emã tinha essa doença, a lepra. Outros vão dizer que Emã tinha uma depressão profunda, aquela noite escura da alma que muitos crentes passam em suas vidas. Então, se o problema aqui é a lepra ou a depressão, meus irmãos, as Escrituras não dizem isso diretamente. E esse mistério, ele é bom. E por que ele é bom? Porque isso significa que esse salmo pode falar a qualquer pessoa, independentemente do seu sofrimento, da sua situação de sofrimento. Você pode pegar esse salmo, você pode ler esse salmo na noite escura da sua alma. Então, meus irmãos, Deus nos ensina aqui, pelo Salmo 88, a perseverarmos na oração, mesmo nas ocasiões sombrias das nossas vidas. É isso que o Salmo quer comunicar, essa perseverança em oração, ainda que estejamos no mais profundo do abismo. Então nós vamos ver duas coisas aqui nesse Salmo. A primeira delas é a cova profunda do salmista.
Então vamos ver até onde que ele vai aqui. E em segundo lugar, nós teremos uma direção para os crentes hoje. Então vamos aprender com esse salmo aqui. Alguma coisa a respeito da lente pela qual nós devemos ler os salmos. Então, os salmos são uma literatura poética. E então nós não vamos assim investigá-lo palavra por palavra. A poesia em si, ela tem uma maneira diferenciada de nós lermos. Então nós não vamos pegar cada expressão ou expressão aqui, cada palavra ou expressão nesse salmo, mas nós vamos passar por esse salmo inteiro como dando pinceladas nele. Assim vamos fazer nessa manhã. Então, vejamos a cova profunda em que um filho de Deus, ele pode ficar. Como fala Emã, né? Como é falado aqui, né, sobre Emã. Ele não era um israelita comum, mas ele era alguém envolvido com o ministério no templo. Então, por isso já nós percebemos que assim como Emã, nós podemos também estar nessa cova profunda. Emã, ele é um crente aqui. Algumas pessoas dizem que um crente não passa por dificuldades, ou um crente não pode ter depressão, que ele não pode nunca estar numa noite escura da sua alma. Mas sim, meus irmãos, isso é possível, isso pode acontecer. Mas percebemos, ao mesmo tempo, que Emã, ele não perde a sua fé, ele não perde a sua esperança. Mesmo diante de tamanho sofrimento, ele não perde a sua esperança aqui. Então, o que Emã está fazendo? E o que nós podemos aprender primeiramente nos sofrimentos? Emã, meus irmãos, ele está orando aqui. A oração deve estar contido em cada momento de nossas vidas. Um crente que tem amor a Deus, que sabe ou conhece o amor de Deus, sabe o custo da salvação, da nossa salvação, ele irá manter um relacionamento com Deus. A oração é um elemento vital na vida de um cristão. Então, Emã está orando aqui. E quando nós lemos esse salmo, então, ele parece escuro, nós aqui, na atitude de Emã, temos uma luz. Esse salmo não é de todo escuro, nós temos uma luz aqui. Emã está orando, ele está chamando a Deus. Ele ainda se dirige a Yahvé como Deus da sua salvação. Ele reconhece em Yahvé o Deus da sua aliança. Yahvé tem uma aliança com ele. E ele então não pode buscar um outro a não ser o próprio Yahvé, o Deus com quem ele tem uma aliança. E ele implora então que seu clamor seja ouvido por Yahvé. Versículo 1 e 2. Nós repetimos: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Então vamos manter isso em mente. Obrigado, Jeremias. Vamos manter isso em mente, meus irmãos. Um crente piedoso, ele pode estar fraco, pode estar à beira da morte, mas ele não deixa de orar. Ele não deixa de fazer isso com insistência. Nós vemos aqui como Emã, ele ora insistentemente ao Senhor, a Deus, a Yahvé. Nós podemos perceber isso nessas palavras, dia e noite. Ele passa o seu tempo orando a Deus, buscando a Deus. Ele não tem a quem derramar sua alma. Ele sabe que pode contar com Yahvé. E Emã tem um lamento a fazer diante de Yahvé, nos versículos 3 a 5. Ele diz: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Então descreve uma situação bem geral, ele não especifica, mas é bem generalizado. Nós podemos perceber males, à beira da morte, baixar a cova, está como que um morto, é assim que ele se considera. Esse é o seu estado. Então, meus irmãos, temos a profundidade aqui da alma desse homem e
Cada um de nós vai passar um dia por um momento como esse. Nenhum de nós está livre de passar por algum momento. Perdas, doenças, dificuldades que vão nos levar a essa profundidade de nossa alma. Agora, meus irmãos, nós vemos uma coisa interessante aqui. Uma coisa importante para nós considerarmos em meio a essas tensões, dificuldades em nossas vidas. Veja a partir do versículo 6, a quem Emã atribui o seu estado. Versículos 6 a 9, nós lemos assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Então, para quem que Emã aponta o dedo? A quem Emã atribui o seu estado aqui? Ele atribui isso a Deus. Nós podemos perceber isso. Quantas vezes Emã usa a segunda pessoa, se referindo então a Deus. Puseste-me. Quem colocou então Emã nessa situação? Ele relata: o Senhor Yahvé, o Senhor da minha aliança, o Deus da minha salvação, versículo 1. Foi o Senhor quem me colocou nessa situação. Cova profunda, lugares tenebrosos. De novo, versículo 7, sobre mim pesa a tua ira. A tua ira, Senhor, está sobre mim. Tu me abates, mais uma vez aqui. Versículo 8, apartaste. Quem apartou esse salmista dos seus conhecidos e o fez objeto de abominação? Ele diz: o Senhor fez isso. E versículo 9, aquelas mãos que o abatem, ele vai em direção a essas mãos. Ele quer beijar as ondas que o arremessam contra a rocha. Isso é interessante aqui, meus irmãos. Isso nos comunica uma doutrina muito importante, a qual muitas pessoas dizem confessar, mas na prática elas demonstram um entendimento diferente. É a doutrina da providência de Deus. Muitas pessoas pensam que essa doutrina ela nos serve para nos comunicar como Deus orienta e controla todas as coisas, e nós confessamos que Deus controla todas as coisas para o nosso bem. Isso é verdade, não devemos duvidar disso, mas é interessante o que as nossas confissões falam sobre a providência de Deus, e lá está declarado. Eu acho que as crianças recitaram isso na semana passada e vão fazer isso também hoje, mas a providência de Deus nos reserva chuva, mas também seca. Nos reserva abundância, mas também escassez. Nos reserva saúde, mas também nos reserva a doença. Devemos entender isso. Muitas vezes o Senhor nos leva a essas coisas: a seca, a escassez, a doença, a morte. Isso pode acontecer. Então isso acontece, isso está acontecendo aqui com o salmista. Ele está na escuridão, é assim como ele relata se sentir, no fundo do poço. Tudo ao seu redor é escuridão. Então veja, Emã, ele não é tímido em dizer que o Senhor o deixou nessa situação. Ele diz que está sobre a ira intensa de Yahvé. Deus está contra ele, Deus está atacando ele. Ele sente que Deus está ali enviando ondas poderosas, os quais batem implacavelmente contra ele. Ele não vê como sair, versículo 8, novamente. Ele diz: estou preso, não vejo como sair. Eis a situação da providência de Deus. Deus pode nos colocar numa situação onde não temos saída, temos que passar por aquilo ali. E então, a tristeza o domina e as lágrimas que ele chora obscurecem sua visão. Versículo 9, ele diz: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Como no versículo 1, né? Ele repete a frequência com que ele busca o Senhor.
Então veja, meus irmãos, essa perseverança na oração é aquilo que nós devemos buscar, especialmente quando nós enfrentamos dificuldades em nossas vidas. Então, meus irmãos, observem como Deus, algumas pessoas dizem, né, que Deus promete uma vida plena, né, perfeita aos seus filhos. De fato, a obediência traz bênçãos. A aliança, ela pressupõe bênçãos e maldições. De fato, esse é um princípio que Deus, na obediência, na nossa obediência, vai nos trazer bênçãos. Isso é um princípio de fato. Mas, às vezes, acontecem exceções. Exceções que nós vemos aqui, exceções que nós vemos na vida de Jó, exceções que nós vemos na vida de José. E o que nós podemos aprender, então, meus irmãos, com tudo isso? Nós precisamos entender que essa situação, parte da providência de Deus, é necessária para que isso possa promover a edificação da nossa fé, o crescimento da nossa fé. É importante enfrentarmos esses momentos para que nós possamos crescer na fé. E os testes de Deus, meus irmãos, às vezes são leves, às vezes são curtos, mas às vezes eles são duros e também são duradouros, perduram por um certo tempo. Mas ao mesmo tempo, Deus, que é fiel, jamais mentiu sobre estar perto dos nossos sofrimentos. Não devemos nos apartar dessa esperança. Ele quer que nós passemos por isso, que nós o busquemos, para que nós cresçamos na vida com Deus, na santificação, na maturidade cristã. Lembra quando a gente fala sobre a relação entre Cristo e a igreja? Que Cristo apresentará uma noiva santa, sem mácula, sem defeito. É necessário, meus irmãos, por esses momentos de tensão e dificuldades, que as escórias sejam tiradas, as sujeiras sejam tiradas de nós. Então, Deus permite que coisas aconteçam, para que nós possamos crescer em santificação. Agora, aprendamos um caminho para orarmos a Deus nessas circunstâncias aqui. Aprendamos que precisamos perseverar em oração. Isso é a primeira coisa que nós vemos aqui. Na verdade, o Salmo todo está falando sobre isso. Persevere em oração, busque a Deus, esteja com Ele, seja íntimo de Deus, derrame a sua vida a Deus, derrame suas lágrimas a Deus. Não se aparte dele como algumas pessoas fazem, né? Algumas pessoas estão passando por uma certa dificuldade. E a primeira coisa que muitas pessoas fazem é deixar de orar, é deixar de ler as Escrituras e seguem as suas próprias vidas, tomando as suas decisões. Mas isso, meus irmãos, é uma comunicação falha da providência de Deus sobre nossas vidas. Precisamos passar por esses momentos. Precisamos não rejeitar, né? Mas abraçar a providência de Deus. Agora, como então nós podemos buscar a Deus? Versículos 10 a 14 está nos ensinando algo mais. É fazer perguntas a Deus, é questionar a Deus. Podemos fazer isso? Sim, podemos fazer. Veja, versículo 10 até 14, ele então questiona a Deus, mostrando qual é o proveito finalmente da vida dele, se essa vida for abreviada, ou se essa vida terminar. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Então, suas primeiras perguntas aqui se concentram em saber se há algum benefício na morte dele, se há algum louvor na morte dele, ou que utilidade, né, haverá se ele morrer. Se Deus o matar, quem louvará a Deus? É claro que Deus tem muito mais do que a Emã, tem um povo numeroso, né? Mas então o salmista, ele olha para si, para a sua posição, ele é um filho de Deus, ele é uma luz, ele é uma pedra viva, e ele quer edificar, ele quer servir. E ele coloca: Senhor, nessa dispensação, nesse momento, Senhor, que utilidade terá se minha vida for tolhida, for tirada de mim? Então veja, o salmista, ele coloca
a sua morte em perspectiva para buscar de Deus, né, o seu favor. Emã, como verdadeiro filho de Deus, certamente ele acredita na vida após a morte aqui. Não é que ele acredita que a vida dele terminando aqui, então não haverá mais louvores a Deus. Sim, aqueles que já partiram dessa vida estão com o Senhor, estão louvando ao Senhor. Mas na comunidade do pacto, e é isso o contexto aqui, Emã, ele quer continuar vivendo e sendo uma bênção para as pessoas. Igual Paulo, né? Disse que ele preferiria estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, mas pelo serviço dos crentes, por causa do serviço dos crentes, Paulo preferiria ficar mais um pouco de tempo. Então, esse tipo de aproveitamento que o salmista, então, está colocando diante do Senhor e buscando assim a misericórdia do Senhor. Mais uma vez, versículo 13, podemos perceber aqui essa prioridade ou constância, né, já de antemanhã. Ou seja, ao romper do dia, ele está buscando a Deus, buscando respostas do Senhor, porque o Senhor o expulsou, porque o Senhor esconde dele o seu rosto. O que ele quer dizer com isso é porque Deus esconde sua bondade e bênção de mim. Por que, Senhor? Mas então, os últimos versos desse salmo são os mais escuros aqui. Primeiramente, versículo 15, ele demonstra a duração desse sofrimento. Versículo 15, nós ouvimos assim: ando aflito e prestes a expirar desde quando? Desde moço. Ele já não é um homem jovem, mas então o seu sofrimento é desde a sua mocidade. Isso refuta, meus irmãos, a ideia de lepra, porque se ele fosse um leproso, ele jamais poderia ter executado o seu serviço no templo. Mas também percebemos, então, além dessa questão da duração do seu sofrimento desde a sua mocidade, a solidão que o salmista ele tem enfrentado aqui. Até mesmo seus inimigos, os seus amigos mais íntimos o deixaram, a ponto de todo mundo virar as costas para ele, e ele está agora completamente sozinho, sob a permissão de Deus. Então, por um lado, ele está completamente sozinho, desde a sua mocidade, e do outro lado, quem é o seu companheiro? E é interessante isso, como termina o nosso salmo, né? Para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Então, o Senhor apartou de mim amigos e companheiros. E quem está com ele, ou quem está junto a ele, né? Ou quem o conhece, os meus conhecidos são trevas. Digamos que a amizade dele, então, ele comunga da escuridão, da solidão, das trevas. As trevas são a companhia de Emã. Então, meus irmãos, perceba, outros salmos, como eu falei, terminam com uma boa notícia, uma coisa otimista, uma coisa consoladora, com alguma esperança, mas esse salmo não. Esse salmo não termina assim. É um salmo que termina com trevas, com lamento. Então, vamos parar um pouco aqui e já resumir algumas coisas que nós podemos aprender desse salmo. O que esse salmo já nos ensinou até aqui? Primeiramente, meus irmãos, que os lamentos, eles estão incluídos na palavra de Deus, e na vida cristã há lugar para nós lamentarmos, tá? Há lugar para nós lamentarmos. Isso é a primeira coisa. Segundo, que em meio aos sofrimentos que nós passamos, nós devemos orar a Deus. Orar incessantemente, regularmente, a vida toda, durante todo o nosso período de vida. Terceiro, meus irmãos, que nós podemos clamar a Deus com as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Devemos apresentar a Deus as nossas dores. Nós podemos mostrar, ou tentar mostrar a Deus, Senhor, qual o benefício disso? Qual o benefício da perda da minha vida em tenra idade, ou de um filho meu em tenra idade, ou do meu desemprego? Qual o benefício, Senhor, em passar por o que eu estou passando, talvez no casamento, circunstâncias de trabalho, perseguições? Qual o benefício disso, Senhor? De passar por tantas coisas assim. Quarta coisa, meus irmãos, que nós não falamos, mas é uma aplicação importante aqui. Isso em relação a como nós olhamos para uma pessoa
que passa por sofrimentos. Muitas pessoas, ao conviverem com alguém que enfrenta tribulações, dificuldades, tormentos, julgam rapidamente que tal situação é derivada, é consequência de um pecado daquela pessoa. Mas não necessariamente, meus irmãos. É verdade, sim, que muitas vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? As maldições da aliança, mas nem sempre. Por princípio, sim, aquele que desobedece a Deus enfrentará tensões, dificuldades, mas algumas passagens ou algumas situações das Escrituras fogem a essa regra. Jó, José, que nós já mencionamos. Então, não podemos julgar de forma precipitada que tal situação na vida do irmão ou da irmã deriva do seu pecado. Pode ser que Deus, chegou o momento dele, daquela pessoa, Deus está tratando, aprimorando, aperfeiçoando pelo fogo aquela vida, santificando pelo fogo aquela vida. Então, ao invés de nos apartarmos, como os amigos aqui se apartaram, nós devemos nos aproximar, devemos unir as nossas orações às orações desse ou dessa atribulada. Quinto, meus irmãos, aprendemos que em tudo há um propósito soberano de Deus. Sempre que falamos sobre providência, sobre soberania de Deus, nós devemos ter claramente que o final disso é bom e é para o bem. E nós não podemos questionar essa bondade de Deus. A nossa doutrina sobre a providência de Deus diz: quanto àquilo que foge à minha mente, não posso julgar precipitadamente e atribuir a Deus injustiças, mas colocar a mão na minha boca, calar-me e orar a Deus e adorar a Deus pelos seus justos juízos que nos estão velados. Não podemos ver o quadro inteiro, mas nós então confiamos no Senhor. Meus irmãos, agora, o que mais Deus quer nos ensinar nesse salmo aqui? Esse salmo inteiro, meus irmãos, inteiro, completamente, nos ensina sobre os sofrimentos de Cristo. Esse salmo é uma tipologia dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus também não foi respondido, como o salmista aqui, nós olhamos até o final, não há uma resposta. Jesus também não foi respondido em seus sofrimentos. Ele não foi. Jesus não teve a sua aflição aliviada no Gólgota. E o salmista aqui não tem a sua aflição aliviada. Nós não vemos isso acontecendo. Nós vemos o salmista à beira da morte. E nós encontramos nos evangelhos Jesus morrendo, atribulado, morrendo, sofrendo a ira de Deus. Então veja qual é o propósito aqui do salmista, ou desse salmo, né? Revela a situação desse salmista. O propósito é nos fazer lembrar com que tipo de atitude ou que estava incluso dentro do resgate de nossas almas, que alguém enfrentasse todas essas coisas por causa dos pecados, alguém que sofresse a ira de Deus pelos nossos pecados, para que nós não passássemos eternamente o que aqui no tempo o salmista Emã ele tem passado. O Senhor Jesus Cristo vem, enfrenta tudo isso e muito além disso, para que nós não precisemos passar pela morte eterna, pelo inferno, pelo sofrimento, e para que ainda nós tivéssemos uma atitude positiva em frente a esses sofrimentos. Veja então o propósito aqui desse salmo, apontando para Jesus e os seus sofrimentos, e veja o que o próprio Senhor Jesus Cristo fala com relação aos salmos. Veja Lucas 24, versículo 44, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, após a consumação de toda a sua obra, ele que veio para morrer pelos nossos pecados, e diz no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, assim: ele diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, e onde mais? Nos salmos. Salmo 88 nos lembra
que Jesus veio cumprir com o sofrimento, né? A semelhança do sofrimento de Emã. Jesus veio cumprir, veio realizar, veio experimentar isso para a salvação das nossas almas. Quando o salmista Emã, esse salmo termina em trevas, devemos nos lembrar que Jesus também enfrentou as trevas lá no Calvário, lembra? Nós vemos o texto em Lucas 23, e nós observamos isso. Houve trevas sobre a face da terra. Nós também podemos observar como os discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo antes da sua crucificação. E nós lemos Emã, os seus amigos o apartaram. Até mesmo Jesus sofreu ainda mais, porque um dos seus discípulos o traiu com um beijo no rosto. Abandonou completamente dessa forma, meus irmãos. Quando um ósculo, um beijo, significava um sinal de amizade, de relacionamento profundo, de comunhão, foi dessa forma, foi essa comunhão que Jesus teve com aquela pessoa. E a comunhão que Jesus tem conosco, né? Nos sofrimentos também. Outro o negou publicamente, Pedro, fazendo juramentos: não conheço tal homem, eu não conheço tal homem, eu juro que não conheço tal homem. Assim, aquele discípulo que disse: estou pronto a morrer com o Senhor, correu, fugiu e mentiu de ter algum relacionamento, algum vínculo com o Salvador. Na cruz, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo gritou: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 14 do Salmo 88, nós lemos: porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Isso foi cumprido no Senhor Jesus Cristo, na sua hora derradeira, ali, o Senhor derramando a sua alma na morte. Então veja, na cruz ele estava totalmente sozinho, abandonado por absolutamente todas as pessoas. A escuridão chegou, ele foi mergulhado 3 horas nas trevas, a luz foi removida da terra por causa dele. Ele estava no poço, na escuridão completa. Mas nada disso ainda, meus irmãos, se compara à sua agitação interna. A agitação interna que Jesus experimentou. Sabe, a ira de Deus. Quando nós confessamos no Catecismo de Heidelberg que Jesus desceu ao inferno, nós não confessamos isso que ele literalmente desceu ao inferno, mas ele fala sobre a angústia, a dor, os sofrimentos indizíveis que Cristo experimentou na cruz. Sabe, é como se fosse Jesus até a morte, até o inferno. E ali diz também, por que ele foi até esse fundo do poço? Ele foi até o fundo do poço para que nós nunca sentíssemos essas agonias infernais. Então ele foi abandonado na cruz pelo seu Pai, sofrendo a ira de Deus. Essa ira que nós podemos ver no versículo 16 do nosso Salmo. Porque sobre mim passaram as tuas iras. Sobre Cristo, então, passou-se a ira de Deus. Tudo isso, meus irmãos, para nos livrar das agonias do inferno. E baseado, então, naquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, pelas nossas almas, nós podemos ter a certeza, meus irmãos, que não só eternamente não enfrentaremos esse desígnio de Deus terrível, mas como agora mesmo podemos enfrentar os sofrimentos. Cristo nos ensina, por meio desse salmo, que apesar ou a despeito de momentos da vida, possamos enfrentar essas questões, mas ainda podemos passar por isso de maneira positiva. O Senhor promete que nunca vai colocar um peso sobre nós, uma tentação, uma provação, que nós não possamos suportar, e juntamente com a provação, Ele dará o escape. Então, meus irmãos, não haja sofrimento tal em nossas vidas que o Senhor não alivie. Ele promete nos dar um jugo suave, um fardo leve. Então confie em Cristo, o mais difícil que seja o poço dentro do qual você esteja. Ainda assim, meus irmãos, os seus sofrimentos não se comparam aos sofrimentos de Cristo. E ainda assim, você pode ter a certeza de que um dia todos os seus sofrimentos, eles terão fim. Devemos lembrar que quando essas cortinas do nosso tempo se fecharem, se abrirão as cortinas da eternidade, onde não há sofrimento, onde não haverá morte, onde não há dor.
Então esse salmo nos aponta para essas verdades do Evangelho, quando entendemos que ele fala do Senhor Jesus Cristo, da sua obra. Ele se fez maldição por nós, para que nós fôssemos abençoados. Isso nós confessamos na Santa Ceia, essa verdade. Então descanse, meu irmão, minha irmã, confie que ele sofreu sofrimentos muito piores do que você pode imaginar, para que pudesse conquistar um lugar para você. Então, lendo isso aqui, Salmo 88, nos seus sofrimentos, saiba, Jesus entende, Ele conhece a sua dor, por mais intensa que seja, mesmo que outros não vão entender, o Senhor estará lá entendendo, o Senhor estará lá com você. Você pode ter a certeza que tudo isso tem um proveito, um propósito, o Senhor entende e o Senhor está te aperfeiçoando. Hebreus 4:16, sabendo de tudo isso, então, o autor de Hebreus diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Aproximemo-nos do Senhor com confiança. Em outras palavras, continue orando. Por causa de Cristo, tenha certeza que sua voz será ouvida no trono da graça. Ele está à destra de Deus, Ele subiu para isso. Ele continua a sua obra, Ele não terminou. Ele continua a interceder por cada um de vocês. Ele é o nosso Salvador, é um bendito Salvador. Agora, meus irmãos, também temos que encarar a seguinte questão: e se Ele não responder aquilo que nós estamos pedindo a Ele? Então, meus irmãos, esse salmo não é uma garantia de que o Senhor responderá você na medida que você deseja. Nós vemos um salmista em sofrimento por muito tempo. Pode ser que você também experimentará um sofrimento de grande duração. Porém, meus irmãos, tenham a ciência, tenham em mente que o Senhor é bom e pelos sofrimentos também Ele será glorificado. Como criancinhas, temos que aprender a confiar nele, mesmo nos lugares escuros da nossa dor e dos nossos sofrimentos. Ainda assim, no final, só podemos acreditar que Ele ouve nossas orações e responderá da maneira que Ele achar melhor. E por que nós podemos confiar nisso? Por causa do nosso Salvador, nosso bendito Salvador. Mesmo que com muitas tristezas e dores, meus irmãos, podemos viver essa vida aqui e o restante dela. Nós podemos ter a certeza que um dia nós veremos a face alegre do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que nós vamos estar com Ele dentro de um tempo breve. Iremos estar com Ele e ouviremos dele as promessas e as seguintes palavras, meus irmãos, que nós encontramos aqui em Apocalipse, e assim vamos terminar também essa pregação. Vamos a Apocalipse 21. Nós temos aqui uma promessa final daquilo que Cristo tem prometido a nós. São as palavras dele. Provérbio 21, versículos 3 a 5. Vou ler a partir do versículo 1, Provérbios 21, do primeiro versículo até o 5. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Cristo tabernaculou, conforme João disse no seu evangelho. Nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que Deus possa nos consolar, meu irmão, nos preparar também para qualquer sofrimento. Que Deus seja glorificado. Amém. Amém.